وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas acerca do comentário da Surat al-Fatiha, aulas baseadas no comentário do Imam Ibn Kathir, rahimahullah. E na aula de hoje iremos traduzir o comentário do 5º versículo da Surat al-Fatiha, que é Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta. Guia-nos à senda reta. Então o autor, Ibn Kathir, rahimahullah, disse no comentário deste 5º versículo da Surat al-Fatiha: visto que nos versículos anteriores o servo louvou e glorificou o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, aqui, neste versículo, se torna propício ao servo de implorar a Allah e de lhe pedir aquilo que necessita. Ibn Kathir rahimahullah nos diz que, neste 5º versículo, o servo, logo que lê este 5º versículo, logo que recita este 5º versículo, terá anteriormente, nos versículos anteriores, louvado e glorificado o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui neste versículo, no 5º versículo, que é Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta, aqui se torna propício ao servo de implorar a Allah e de lhe pedir aquilo que necessita. E esta é a melhor situação do necessitado. Esta é a melhor situação do necessitado, que é de começar por louvar, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, e depois de ter louvado e elogiado Allah subhanahu wa ta'ala, implora a sua necessidade, isto é, faz o seu pedido, pede a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que necessita para ele e para os seus irmãos crentes. Então aqui tiramos daqui um benefício, que é que logo que desejamos implorar Allah subhanahu wa ta'ala, convém começar por louvar Allah subhanahu wa ta'ala, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, e faz também parte da sunnah e das regras e do bom comportamento durante as súplicas e as invocações de orar sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e depois pedir a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que necessitamos. Mas aqui estamos a falar do tafsir de Surat al-Fatiha, e neste versículo, que é o 5º, o servo faz um pedido a Allah subhanahu wa ta'ala, pede a Allah subhanahu wa ta'ala de nos guiar à senda reta. Então aqui Ibn Kathir diz que esta é a melhor situação daquele que invoca Allah subhanahu wa ta'ala, que é que começa por louvar e elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, e depois de ter louvado e elogiado Allah subhanahu wa ta'ala no início da Surat al-Fatiha, aqui o servo implora a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que necessita para ele e também para os seus irmãos crentes. Pois vemos que neste versículo a pessoa pede
no plural, diz ihdina, quer dizer, guia-nos a nós, isto é, a nós todos, nós os muçulmanos. Quer dizer que a pessoa, mesmo quando faz a oração sozinho, mesmo que está a fazer a oração só, invoca para ele, mas também para toda a comunidade, dizendo ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, diz, pois esta forma de implorar, esta forma de invocar Allah é a mais propícia à aceitação desta invocação, desta súplica. É mais propício que esta súplica, que esta invocação seja aceite, que seja concedida por Allah subhanahu wa ta'ala. Por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala nos orientou e nos ensinou esta forma de o invocar. Então a Surah Al-Fatiha é um ensino, é uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala para os seus servos, lhes ensinando a forma de o invocar. Quer dizer que na Surah Al-Fatiha aprendemos como invocar Allah Azza wa Jal, que é de começar por louvar Allah, elogiar Allah subhanahu wa ta'ala e depois pedimos aquilo que necessitamos. Depois Ibn Kathir, rahimahullah, passou à explicação do primeiro termo do versículo, que é Al-Hidayah. Este versículo, o quinto versículo, começa por Ihdina. E Ihdina é um verbo que vem desta palavra que é Al-Hidayah. E Al-Hidayah é o encaminhamento, se podemos dizer. Então, Ibn Kathir vai explicar o sentido deste termo que é Ihdina, Al-Hidayah, o encaminhamento. Então diz que o sentido de Al-Hidayah é o encaminhamento. Então, o encaminhamento, neste versículo, se trata do encaminhamento do sucesso e da orientação. Neste versículo, o servo implora a Allah subhanahu wa ta'ala de o guiar, de o encaminhar. E qual é o sentido do encaminhamento neste versículo? O encaminhamento neste versículo se trata do encaminhamento do sucesso. O caminho que leva ao sucesso. A boa orientação. Quer dizer, o servo neste versículo, o sentido desta invocação é: ó Allah, te pedimos o sucesso e a orientação e o encaminhamento. Ó Allah, te pedimos o sucesso, a orientação e o encaminhamento. Quanto ao sentido de as-sirat al-mustaqim, a senda reta, pois este versículo é ihdina as-sirat al-mustaqim. O autor mencionou, esclareceu o primeiro termo deste versículo, que é Al-Hidayah, e depois explica os dois outros termos deste versículo, que são as-sirat al-mustaqim, a senda reta. Encaminha-nos, guia-nos à senda reta. O autor, Ibn Kathir, rahimahullah, aqui relatou, na explicação ou no comentário de a senda reta, relatou o que disse Al-Imam Ibn Jarir. Al-Imam Ibn Jarir, como dissemos já anteriormente nas aulas anteriores, que é também Min al-Mufassirin, faz parte dos sábios que comentaram o Alcorão, que têm um comentário do Alcorão. Al-Imam Ibn Jarir. Então aqui Ibn Kathir mencionou aquilo que disse Ibn Jarir, rahimahumullah, que é que a senda reta é o caminho claro, sem contorção. A senda reta é o caminho claro, sem
contorção. E o seu sentido é o Islão. Quer dizer que o sentido da senda reta, guia-nos à senda reta, quer dizer, guia-nos ao Islão. Guia-nos ao Islão. Este é o sentido de Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos à senda reta. A senda reta é, sem mais nem menos que, o Islão. E esta é uma opinião unânime dos sábios de Ahlus Sunnati wal Jama'a, que é que o sentido da senda reta aqui é o Islão. E para terminar, o comentário deste versículo, do 5º versículo da Surah Al-Fatiha, Ibn Kathir disse: se alguém perguntar por que razão pede o crente o encaminhamento, por que razão pede o crente o encaminhamento, porque é que pede a Allah, porque é que o servo pede a Allah de o guiar à senda reta, dia e noite, sendo que já se encontra no caminho reto. Quer dizer que, se alguém te perguntar, então, mas afinal, porque é que os muçulmanos pedem a Allah em todas as orações, cada vez que recitam Al-Fatiha, de os guiar à senda reta, ao encaminhamento, sendo que já se encontram sobre esse caminho, sobre o caminho reto. Então Ibn Kathir, rahimahullah, deu a resposta dizendo: a resposta é que, se não fosse necessário de pedir constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala de nos guiar à senda reta, então Allah subhanahu wa ta'ala não nos teria ensinado, não nos teria indicado de o fazer. Resposta simples e rápida, que é que, se não fosse necessário, então Allah subhanahu wa ta'ala não nos teria ensinado e não nos teria indicado de o fazer. Pois o crente tem falta, tem necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala a cada momento da sua vida. Pois o crente tem necessidade de Allah subhanahu wa ta'ala em cada momento da sua vida. O muçulmano necessita de Allah subhanahu wa ta'ala em cada momento da sua vida. Pois a cada momento da sua vida necessita de encaminhamento. Necessita a cada momento da sua vida o encaminhamento e a firmeza sobre ele. Sendo que o servo não possui qualquer benefício nem qualquer prejudício para si próprio, senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decreta para ele. Reparem nestas palavras bastante benéficas, que é que o muçulmano necessita constantemente de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de o guiar, de o encaminhar. Porquê? Porque o muçulmano, em primeiro lugar, a primeira coisa é que Allah subhanahu wa ta'ala lhe indicou de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de o guiar à senda reta. Então, o crente obedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda coisa, o crente necessita constantemente do apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. Terceira coisa, o crente necessita constantemente da firmeza sobre a senda reta. Além de estar sobre a senda reta, além que o crente esteja sobre o bom caminho, que esteja bem encaminhado, é necessário de permanecer sobre esse bom caminho. Então, o facto que o muçulmano peça a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente de o guiar é um meio que vai
tornar firme sobre esse bom caminho e através do qual o servo não se vai desviar. E, em quarto lugar, a quarta coisa é que o servo não possui qualquer benefício. O servo não possui qualquer benefício nem qualquer prejudício para si próprio, senão se Allah quiser. Não acontece senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para o servo. Então o servo necessita constantemente do auxílio do seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o servo pede a Allah a todo momento, a assistência, o sucesso e a firmeza. Então, quando o servo diz Ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos à senda reta, quer dizer, ó Allah, mantém-nos, ó Allah, mantém-nos firmes na senda reta e não nos desvies dela. Logo que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos guiar à senda reta, quer dizer, ó Allah, mantém-nos firmes sobre a senda reta e não nos desvies dela. Portanto, o crente continua a pedir a Allah o encaminhamento, mesmo se já se encontra nele. Então, mesmo se o crente se encontra sobre a boa orientação, sobre o bom caminho, além disso, continua a pedir a Allah de o encaminhar a fim de permanecer firme sobre esse caminho até morrer, até encontrar Allah subhanahu wa ta'ala sobre uma boa situação, sobre o bom caminho, sobre a boa orientação. Aqui se termina o comentário do 5º versículo da Surah Al-Fatiha. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.